Fala galera, beleza? Vou estar aqui mostrando para vocês aqui um dimensionamento, né, do no-break com baterias estacionárias, né? Que hoje as baterias estacionárias comercialmente são mais fáceis de estar conseguindo, né, em qualquer lugar. E as baterias estacionárias você consegue ter uma autonomia melhor para o no-break, que ela foi feita para transmitir, né, fornecer corrente num período maior, né, e uma corrente bem menor, que isso aí é característico de um sistema de no-break. E tem um colega nosso aí, o Leandro Belon, ele mandou um direct para mim e falando: Olha, professor, preciso de ajuda para montar um sistema de no-break com fonte e um inversor e bateria, de que alimente uma carga de 700 watts por no mínimo 5 horas de autonomia da rede pública de energia. Então, ele quer um sistema que eu montei aqui em casa, né, que seria uma fonte em conjunto com o inversor. Seria esse aqui, ó. Eu montei uma fonte de 120 ampere da usina, ela entra 110 ou 220, né? E sai 12 volts, né? Numa corrente de até 120 ampere. E também do outro lado tem um inversor que recebe 12 volts e eleva para 220, né? E esse sistema aqui ele é muito eficiente. É um sistema online, né? Sempre a fonte vai estar alimentando a bateria e a carga, que seria no caso o inversor, né? Que o inversor ele vai estar elevando a tensão para a corrente alternada, né? E alimentando as cargas. Então, vamos ao que interessa. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que você tem uma potência de 700 watts, certo? Dividido pela tensão. Eu vou usar como exemplo uma tensão de 12 volts e de 24 volts, que geralmente num sistema off-grid é mais usual, mas tem todo tipo de tensão possível, né? Tem 36 volts, 48, mas funcionalmente, né, a gente vê mais 12 volts ou 24. Se eu pegar 700 watts e dividindo por 12, vai dar uma corrente de 58,33, certo? Se eu pegar e dividir por 24, vai dar 29,16 ampere, né? Então, vocês concordam comigo que quando você dobra a tensão, a corrente ela se divide, né? Então, um sistema 12 volts, ele é bom para um sistema de pequeno porte. Você só tem uma bateria a se preocupar, né? Que é 12 volts, né? Você tem esse nível de tensão em qualquer lugar, tanto numa bateria de um carro, numa bateria estacionária, né? Então você consegue esse nível de tensão mais fácil. Mas qual que é a desvantagem dele? Quando você tem um carregamento de corrente maior, os cabos eles vão circular uma corrente muito alta e consequentemente vai ter uma perca, né? Porque o cabo ele vai ter uma corrente muito alta, provavelmente ele vai manter mais aquecido e isso aí vai gerar perca no sistema, num sistema de potência maior. E a vantagem de uma tensão de 24 para cima, você consegue ter uma corrente menor e você consegue dobrar a potência, né, em função do carregamento. Então, sistemas maiores é interessante você usar uma tensão de 24 para cima. Então, 700 watts dividido por 24 deu 29,16, né? O que vai drenar da bateria na falta, né? Da fonte, se acabar a energia, né?
mas eu não posso pensar somente nisso. Eu tenho que acrescentar 10% do inversor, que ele vai estar pegando a tensão contínua e transformando em corrente alternada, né? Então, eu vou ter que aumentar, geralmente a gente acrescenta 10%. Então, numa corrente de 32 amperes, é o que vai alimentar, né, a parte do inversor de tensão e também a potência de 700 watts, né, contínuo. E para a gente calcular qual que é o tamanho da bateria, a gente tem que verificar, tem que somar, né, essa corrente aqui pela quantidade de hora. Vamos supor, se eu tenho uma bateria de 40 amperes, né, teoricamente ela me fornece 40 ampere hora, certo? Então, isso aí em função da carga, se for uma carga que extrai 40 amperes da bateria, certo? Então, se ela, nessa situação aqui, ela extrai 32 amperes do sistema, então eu tenho que multiplicar por 5, porque são 5 horas. Se eu pegar aqui vezes 5, né, deu, deixa eu fazer aqui de novo, 700 dividido por 24, 29,16. Mais 10%, 32,08 vezes 5 deu 160 ampere, né? Então, a minha carga por 5 horas, ela vai drenar 160 ampere, né, da bateria. Só que tem um porém. A bateria, principalmente essas baterias estacionárias, né, e também automotiva, ela tem uma limitação. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, né, qual que seria essa limitação. Essa limitação é o seguinte, geralmente a gente considera 30% da bateria que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, ele mostra em porcentagem de 10 até 80%, né, que você pode extrair da bateria. Vamos considerar nessa de 30%, que geralmente o pessoal usa muito nesses cálculos, né? Em 30%, o número de ciclo vai ser 1150 ciclos, que seria um ciclo? É uma carga e descarga, certo? Então, eu consigo fazer esse ciclo 1150 vezes. E geralmente a média da vida útil em anos eu consigo ter 3 anos usando 30% da bateria. Eu posso extrair mais? Pode. Só que a vida útil dela vai se reduzir. Você pode observar aqui, ó, que ó, nesse cenário aqui, ó, de 80%, né? Eu vou conseguir somente 100 ciclos, a média, né, de carga e descarga, e também a vida útil dela, ela vai ser menos de um ano. Então, se você olhar quanto que custa uma bateria, você vai ver que é inviável você estar extraindo o máximo dela e ela, sendo um valor caro, né, durar pouco tempo. Um exemplo aqui, ó. Entrando aqui no Mercado Livre, você pode pesquisar aqui, ó, uma bateria de 240 ampere, né, da Freedom, ela tá 1.660. Pensa, vocês gastar 1.660 numa bateria que vai durar menos de um ano, né? Muito pouco, né? Então, geralmente, a gente considera somente 30% que a gente pode extrair dela. Então, nesse caso aqui, ó, voltando aqui para a calculadora, você tem aqui 160 ampere, que seria 32 ampere por hora, que a nossa carga precisa. Então, eu vou pegar 160 e vou dividir por 30%,
que eu vou ter uma corrente de 534 amperes. Então, eu preciso de um sistema que me forneça 534 amperes, mas eu só vou extrair 160. Então, eu estou considerando que de 534 amperes, 30% eu vou usar para mim ter uma vida longa, né, da bateria, para mim conseguir ter uma bateria por mais anos, né, por 3 anos, para ter uns 1150 ciclos, uma média, né. Então, geralmente quando você vai dimensionar uma bateria, né, você tem que verificar isso aí. Hoje está tendo as baterias de lítio que você pode extrair muito mais, ela tem um, um alto desempenho, né? Mas comercialmente, em qualquer lugar você consegue comprar uma bateria automotiva ou uma estacionária. Então, como eu estou fazendo um cálculo comercialmente, então eu estou fazendo nessa situação. Então, seria o quê? Se é 534 amperes, seria um conjunto dessa bateria aqui de 240 até ter essa corrente, né? No caso aqui seria 24 volts, então eu tenho que pegar, ligar as baterias em série, né? Para mim elevar, que 12, se eu ligar em série com a outra, vai dar 12 mais 12, 24. E eu tenho que fazer ela ficar numa tensão de 24 e uma somatória de corrente que no final dá 534. Então seria praticamente isso. No caso dela aqui, seriam umas 4 dessas aí no mínimo, né? Para resolver o problema nesse cenário aqui na tensão de 24 volts. Na tensão de 12 volts, né, é claro que vocês vão verificar que é inviável, mas como a gente está fazendo o cálculo aqui, ela seria nessa situação aqui, ó. Se eu pegar 700 dividido por 12, deu 58,33, certo? Vamos considerar 10% do inversor, vai para 64 amperes, certo? Se eu multiplicar por 5, deu 320 amperes que ela vai drenar numa bateria que é em 12 volts, né? Num sistema 12 volts. E se eu pegar e jogar somente 30%, né? Eu pego aqui, divido por 30%, eu preciso de um banco de bateria que me forneça 1069 para mim extrair só 320, para mim ter uma vida longa da bateria de no mínimo 3 anos e aquele ciclo de 1150 ciclos, né? E detalhe, nessa situação aqui, sairia praticamente umas 5 baterias, mais ou menos aqui, ó. Né? Mais ou menos umas 5 baterias em paralelo para fornecer essa potência de 700 watts em no mínimo 5 horas. Então, pessoal, é assim que faz o dimensionamento, né, para um sistema desse, né? Então, eu espero que tenha ajudado, né? Se inscreva no canal, compartilha, dá um like aí e obrigado aí. Fique com Deus.